Alô, amigos, bem-vindo a todos a mais um momento especial no estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Nós que neste momento estamos estudando o livro Momentos de Saúde, hoje em especial o capítulo 9, Perante a Consciência. Damos a boas-vindas a todos que nos assistem e também a Guadalupe Amaral e Daniel Campos, que estão conosco para podermos refletir um pouquinho sobre esse capítulo, um capítulo de um tema importante, né? Já que o tema da consciência e o tema da culpa, que são dois elementos que a benfeitora apresenta, é um tema recorrente, fundamental para todos nós, que se ocupamos das questões internas, das questões do comportamento humano, de todo esse processo que envolve a superação, o trabalho de consciência e transformação espiritual, né? E eu começo trazendo dois elementos aqui que eu queria pensar com vocês, né, Guadalupe e Daniel, porque ela começa o texto de apresentação, antes de iniciar o capítulo, dizendo: a consciência divina irriga-me com paz. Então, ela usa a consciência divina. Então, o que a gente pode pensar com essa ideia de consciência divina? E depois, no início do capítulo, né, ela fala da consciência de culpa. Ela não fala só da culpa, mas a consciência de culpa. Então, ela usa o termo consciência aqui. Como é que a gente pode começar a entender, antes de ir para a culpa, né, de começar a trabalhar a questão da culpa, essa questão de consciência divina e consciência de culpa? Então, essa provocação inicial, para a gente poder começar a pensar um pouquinho essas questões aqui que Joana nos traz. Pensei em algumas questões para a gente levantar, enquanto o Gelson estava trazendo, justamente esse fato de nós nascermos simples ignorantes e irmos nos desenvolvendo, então, rumo a essa plenitude, a essa comunhão com a consciência divina, né, conscientes disso, e como essa nossa trajetória vai se dando. Então, através do nosso livre-arbítrio, através das reencarnações, nós vamos escolhendo, e muitas das vezes nós vamos escolhendo de forma equivocada. E como a consciência divina, a lei de Deus, né, está inscrita já em nós, em nossa consciência de self, é natural que venha a consciência de culpa a nos chamar a consciência para que a gente repare, para que a gente reveja os nossos atos, e a partir daí, com responsabilidade, vai então refazendo esse caminho e se reintegrando, fazendo as pazes conosco mesmo e retornando então a esse lugar amoroso que a gente às vezes não percebe como deveria e como já é, pelas escolhas equivocadas que a gente tem, justamente dentro dessa perfeição divina, que é a lei do livre-arbítrio, que é a capacidade que nos dá de nos desenvolvermos a partir dos nossos esforços, de tomarmos as nossas decisões, porque podemos e devemos nos desenvolver a partir do nosso autodescobrimento e do nosso encontro, né? Então, essa acho que é a primeira questão que me veio quando ouvi o Gelson nos trazendo esse questionamento, essa provocação, né, da consciência divina e consciência de culpa. É importante, né, também pensar nessa mesma lógica que a Guadalupe está trazendo, o processo evolutivo da reencarnação, né, que essa consciência, ela organiza, essa consciência divina, ela organiza algo fora de mim, mas ela também está dentro de mim, né, através da manifestação dessas leis, né, de uma consciência latente, que está constantemente me atravessando num nível de consciência encarnada, numa consciência egóica, como diz na psicologia, e que, independente dessa consciência, no nível mais do ego, nessa consciência mais
que se confunde muitas vezes até com o espírito encarnado, ela manobra os níveis de energia sem a autorização dessa consciência mais superficial. Então, nós ficamos organizados por essa consciência divina, que está lá fora, organizando toda a criação, mas também está em nós, a partir de leis automáticas, e que estão diretamente relacionados ao processo de culpa, que é desencadeado a partir do momento que esse mesmo ego, essa consciência, vai tomando suas decisões e fazendo as suas escolhas. Em um processo de compensações energéticas, né, em um processo de regulação de uma energia, à medida que essa consciência egóica decide e vive, né, a consciência superior, essa consciência divina que também me habita, ela também vai me regulando e a culpa pode começar a nascer a partir desses processos automáticos organizados pelas leis divinas, né? É interessante porque muitos autores, né, eles dizem que consciência não é a mesma coisa de percepção, a gente pode ter uma percepção e isso pode não acontecer no patamar da consciência. Consciência não é cópia da experiência, né? Que a gente transforma a experiência em significados. A consciência não é necessariamente conceitos, porque os conceitos existem simplesmente como elementos de configurações que formam, né, ideias, e nem sempre esse conceito, a gente está gerando consciência em cima disso, né? Então, ela não é necessária para a aprendizagem cognitiva, a consciência não é necessária para o pensamento, então a consciência não é necessária para a razão enquanto raciocínios elementares, correções perceptivas, padrões, palavras. Então, de uma certa maneira, quando a gente está falando em consciência, e a Joana, em muitos momentos, vai falar desse exercício, dessa consciência que vai emergindo e vai desenvolvendo, a gente está mais perto dessa dimensão essencial do espírito, né? Que é justamente na questão ética, né? Então, quando a gente fala em consciência, talvez mais do que uma coisa cognitiva, mais uma coisa de discriminar conceitos, a gente está falando de uma capacidade de poder, de uma certa maneira, avaliar, né? Entender o bem e o mal, né? E aí que entra a consciência divina, como a Guadalupe falou, que é, de uma certa maneira, a própria divindade de nós, né? Deus é verdade, essa verdade está dentro de nós, está em como lei, né? Lei natural, num universo que é perfeito, num sistema que é sustentado por uma ordenação perfeita, né, que são as leis, né? E a gente tem uma consciência, né, uma consciência dentro de nós, como o Daniel falou, uma consciência que é do self, então, não do ego, né? Esse espírito, né? E que está dentro de nós, então, já, de uma certa maneira, essa objetividade da realidade. Porque a lei está dentro da gente, existe uma objetividade que nos coloca com essa unidade primeira, né, da existência, que é a divindade, né? Então, essa consciência divina é o que nos sustenta, né, enquanto processo que me dá condições para que a minha consciência pessoal, individual, como espírito, possa, então, se expandir, se constituir e chegar àquilo que a gente chama de uma plenitude, de uma consciência iluminada, no retorno a essa unidade de maneira consciente, né? Então, Joana, quando está trazendo a consciência, ela está nos trazendo justamente esse processo de uma consciência que pode ser uma consciência de sono, que não reflete ainda, né? Até uma consciência mais lúcida. E dentro desse processo de consciência, existam forças de tensões, porque se a consciência é a capacidade de poder ter parâmetros e estabelecer daí essa ética da vida, o bem e o mal, aquilo que é destrutivo, construtivo, aquilo que gera
e compõe a vida, ou vai contra a vida, entre outras coisas, né, de uma certa maneira, a gente está num movimento de tensões, de polarização dentro de nós. Então, o Jung vai dizer que no inconsciente a gente está numa unidade, não tem polaridade, não tem conflito, né? E aí, quando esses conteúdos começam a estar mais perto da consciência, eles começam a se dividir, né? A ter uma dualidade. Tanto é que alguns autores, como a Von Franz, que é uma analista suíça, ela referia que quando a gente começa a ter conteúdos perto da consciência, eles começam a se colocar de forma dupla, né? Trazendo aspectos duplos daquela natureza que no inconsciente estava na unidade. Então, de uma certa maneira, essa consciência, ela representa realmente essa dualidade, aonde nessa dualidade eu posso movimentar a minha energia, ou seja, movimentar a mim mesmo enquanto relação, reflexão, para que assim eu possa discriminar, né? E poder, de uma certa maneira, me posicionar frente à vida, né? Então, essa consciência, ela vem com a liberdade, né? Ela vem com o livre-arbítrio, então, né? Com a capacidade de poder decidir, e, consequentemente, ela gera responsabilidade. E aí tem esse segundo aspecto que a benfeitora coloca, que é a consciência de culpa, né? Então, a consciência de culpa é esse exercício que o espírito começa, enquanto processo psicológico e espiritual, a poder se deparar com essa dualidade dentro dele e de um processo de julgamento entre aquilo que eu fiz e algo em mim que me condena, algo em mim que me acusa, algo em mim que combate, que me joga, né, em confronto com o meu ato, né? Então, e aí ela começa a trabalhar, então, essa consciência de culpa, né? Porque ela diz que ela ganha destaque, né? Que muitas vezes, dentro do processo dos conflitos, na base de muitos transtornos psicológicos, está, de uma certa maneira, essa questão da culpa. Como é que vocês percebem isso, né? Na realidade do trabalho de vocês, naquilo que a benfeitora traz aqui no capítulo? Como é que vocês entendem essa dinâmica da culpa acontecendo na dinâmica interna de cada um? Uma questão que eu vejo, que eu acho interessante, é que o quanto é necessário que o ser se perceba em algum momento nessa dinâmica da consciência de culpa, porque isso faz parte do processo de individuação, faz parte como tu estás trazendo, da indiferenciação e da percepção dessa dualidade e do trabalho a partir daí. E isso é importante que se traga para o meio espírita e para esse entendimento que a Joana também nos traz do trabalho com a sombra, com essas questões inconscientes que precisam ser percebidas e trabalhadas, porque é a partir de assumir esse nosso lugar, onde nós temos que olhar para a culpa com responsabilidade, fazer esse trabalho e seguir em frente, reparar, enfim, é que também, e é aí que eu quero chegar, vai nos possibilitar uma conexão mais amorosa e mais genuína com os nossos irmãos, com as pessoas à nossa volta, nos tirando daquela ingenuidade de que o mal não existe, ele está dentro e está fora, e também daquela, às vezes, superioridade falsa, moral, de que por estar dentro do espiritismo e conhecer de forma intelectual muitas coisas, nós estamos em um lugar privilegiado. Não estamos. Então, esse trabalho interno conosco, em relação à consciência de culpa e o trabalho honesto, me parece que é algo que nos aproxima de uma forma mais genuína da dor do outro, das questões do outro, entendendo que elas também existem em nós, né?
conectando, né, essa perspectiva que o Gelson trouxe, e a Guadalupe trouxe também, né, dando uma continuidade a esse raciocínio. É interessante a gente pensar que essa consciência divina, né, onde essa consciência mais superficial está inserida, né, ela é atravessada por ela, que nós também chamamos de inconsciente, né, a parte que ainda não está para nós integrada dentro dessa realidade. Existem ilhas de consciência, né, nesse inconsciente, né, existe consciência no inconsciente, né. E é a partir dessa realidade, dessas ilhas de consciência, né, ou seja, são ilhas que desejam, né, que vem a consciência nos visitar, elas nos atravessam, né, elas nos assaltam, elas muitas vezes elas são tão fortes que nós não a temos, né, elas nos têm. A depender, né, da relação que essa consciência mais superficial, nossa consciência egóica, tem com essas ilhas de consciência interna. Eu acho que a partir daí a gente começa a entender essa proposta também da Joana, dessa consciência de culpa, né, onde nós temos desejos, impulsos, realidades internas, versões nossas, que ela gosta de chamar do lado escuro da sombra, né, tem uma sombra, entendendo essa sombra como um lugar também de virtudes não vividas. Eu acho que ela traz também virtudes latentes ali, esse lado mais escuro, que ela chama desse lado primitivo, o lado mais desadaptado, mais identificado com essa herança animal que ela traz, né, em algumas obras. E essas ilhas de consciência, elas têm os seus desejos, elas têm os seus impulsos, né, elas são parte de nós. E quando elas se apresentam para nós, a culpa ela gera uma crise moral, né, que nos arrefece no sentido de assumirmos que algo em nós desejou aquilo. Né? Começa a surgir uma crise ético-moral nesse sentido, mas no sentido de nos defendermos de nós mesmos, dos nossos desejos, da nossa realidade, né? Nessa realidade tão fragmentária que ainda nós vivemos. Né? Interessante isso tudo que estou trazendo, porque realmente a grande questão é: será que a gente pode não ter culpa? É possível alguém, em alguma medida, no seu processo evolutivo, ver sem culpa? O que é culpa, então? Né? Porque, de uma certa maneira, pelo que a benfeitora está trazendo, né, está falando mais de um aspecto negativo da culpa aqui, né, desse processo que ela diz que vai se instalando devagarinho dentro da gente, né, como um ácido destruidor, e vai corroendo as engrenagens da emoção, gerando essa irrupção de conflitos, né, a emergência desses conflitos que pode enlouquecer, diz ela, né? A gente vê o quanto isso é desagregador. Então, dessa maneira, a gente está falando de um conflito, então, né? Ou seja, entre aquilo que eu poderia ser e não sou, e aí eu ajo com aquilo que eu já sei que é o melhor para mim, né? E ajo ao contrário disso, né? Ao contrário do que eu espero, e aí eu faço uma exigência minha demasiada, onde eu não consigo corresponder e me cobro em estar naquele lugar que eu ainda não estou. Então, de uma certa maneira, me parece que esse conflito, né, gerador de culpa, é entre esse passado que nos pertence enquanto um padrão ainda não... e aquilo que eu imagino como sendo o melhor para mim, né, para minha vida, e que eu esperaria, e eu não estou nenhum no outro, né, e eu fico dividido, né? Então, para mim, a culpa, dentro dessa tensão ética, né, desse conflito de escolhas, conflito de julgamentos, né, ele envolve essa tensão, que pode ser tanto fruto de uma consciência de responsabilidade, né, que eu tenho que ter comigo mesmo, mas pode ser um atravessamento de tantos fatores que me confundem e fazem eu agir não de maneira genuína e em paz comigo mesmo, mas a partir também de
de uma culpa determinada pelo coletivo, né? Pela religião, por um pai severo, uma mãe muito dominadora. Então, a gente vê quanto é complexa essa questão da culpa. Eu queria então desdobrar melhor essa questão com vocês, né? Porque ela vai juntar a culpa também à insegurança, à fragilidade. Como é que a gente pode entender essa culpa aí? Isso é inerente ao ser humano? Ela é positiva? Ela é sempre negativa? Você tem alguma ideia em relação a isso? Eu entendo, trago para conversar com vocês, né, que ela tem o aspecto positivo quando se liga à responsabilidade, né? A culpa enquanto tu te responsabilizar pelo teu ato e reparar. Isso sim, nos demais aspectos, onde nos paralisa, onde nos aprisiona o passado, onde serve de desculpa para que a gente não mude de atitude, onde se infiltra, a Joana traz muito isso, onde vai se infiltrando na nossa mente de uma forma insidiosa com a nossa permissão, aí realmente é bastante perniciosa, mas a culpa ligada à responsabilidade da reparação, me parece que ela tem esse caráter bem positivo, né, quando não nos paralisa, quando a gente, então, faz essa reflexão sobre os nossos atos, né, assume, então, o equívoco e repara da forma que for possível, seguindo adiante, né, não ficando paralisado. E uma outra questão, assim, que de certa maneira ela também traz aqui, é o fato da gente reconhecer que por mais inconsciente que sejam as nossas escolhas, nós temos responsabilidade sobre elas. Então, também não projetar no outro a culpa. Né? Então, essa também é uma questão que me parece que vai para o lado mais negativo. E positivo, a questão da responsabilização é algo que eu traria. Então, está trazendo, né, Guadalupe, a culpa como uma falta, né, dessa consciência ética, uma falta comigo, com a vida, né, que envolve essa responsabilidade que temos frente ao nosso livre-arbítrio, de fazer escolhas e temos que nos responsabilizar por elas. Então, a culpa é uma forma de chamada de atenção, né, de reconhecimento dessa falta, né, para que a gente possa reparar, né, o equívoco. Então, essa eu acho que é uma culpa válida, é uma culpa salutar, digamos assim, ou seja, a questão mais da responsabilidade, né, que inerente à tomada de consciência frente à vida. E as outras culpas seriam culpas patológicas, culpas que, de uma certa maneira, entram dentro dessa dinâmica mais negativa, né? Seria isso? Como é que o Daniel também vê isso? Eu entendo que a Joana ela traz uma sutileza, né, nessas palavras em algumas obras, principalmente nas obras iniciais da série psicológica, onde ela vai fazer justamente esse contraponto entre a culpa e a responsabilidade. Né? Ela coloca ao ponto de que uma consciência responsável ela não faz a culpa, né? Porque a culpa ela tem os seus derivativos sintomáticos em termos espirituais, né? Elas vão gerar mecanismos de compensação e que o indivíduo vai se defender contra a sombra a partir dessa realidade, desse jogo das ilhas de consciência dentro do indivíduo. A consciência responsável, né, como ela traz nessa sutileza, ela consegue diluir o sintoma a partir do auto-amor, porque tem uma aceitação. O indivíduo consegue, a partir desse auto-amor, ele fala que algo em mim desejou isso e eu me responsabilizo por isso. E isso desliga o sintoma, que nesse caso patológico vai levar o indivíduo a um estado de passividade. No caso da responsabilidade, o indivíduo tem a capacidade de pedir desculpa, né? Ele começa, de alguma forma, a se colocar num lugar mais ativo que só a responsabilidade pode dar. Né? Nesse sentido,
essa responsabilidade é como se a culpa fosse uma esteira de academia no qual o indivíduo caminha e não vai para lugar nenhum. Ele fica preso num processo compulsivo, né, ali de sofrimento, e a responsabilidade ela consegue ressignificar esse processo. A culpa ela não permite que o indivíduo faça consciência da sombra, né, a partir de uma realidade de auto-amor. A responsabilidade já é a autoconsciência. Né? Já começa nessa autoconsciência porque é necessário aceitação de si mesmo para se ter responsabilidade. Tá? À medida que o indivíduo tem essa aceitação, isso parte dessa realidade de auto-amor, ele começa a atuar, né, como o próprio Allan Kardec fala da tríade de recuperação, né, que é o arrependimento, né, que aí você já não está, você já está falando de uma tomada de consciência, né? Essa reparação, ou seja, que parte de uma consciência de responsabilidade, né? E a expiação, que é o desgaste da energia interna a partir da relação do próprio ego com esses complexos. À medida que o indivíduo consegue realizar essa tríade, né, é necessário que isso seja sempre, não digo sempre, né, mas seja atravessado pela responsabilidade. Ela fala exatamente isso. A responsabilidade ela ativa e corrige. A culpa, no seu sentido patológico, né, ela é passiva e não faz consciência de transformação, de integração, nesse sentido mais patológico, né, desse conflito moral. É interessante perceber, né, que como é difícil de viver com essa divisão, né, porque, de uma certa maneira, o espírito sai dessa unidade divina, né, como uma mônada, toma consciência, né, a gente tem toda essa imagem do paraíso, né, que lá está no paraíso, mas na inconsciência. Quando ele come a árvore do bem e do mal, o fruto da árvore, ele toma consciência, daí ele consegue reconhecer a morte, ele sabe quando está nu, e ele é expulso do paraíso. E tem que começar a sofrer, né? Ele vai começar a fazer o caminho para voltar ao Deus, essa unidade. E esse caminho da unidade primordial para a unidade plena do espírito já transformado, né? Ele passa por essa dualidade, por essa divisão, né? Então a gente é um ser dividido, um ser neurótico é um ser dividido, mas parece que a divisão faz parte da gente. E ouvindo vocês falando, eu estava me lembrando da teoria da mente bicameral, que é a ideia do Julian Jaynes, que é o autor desse termo, que ele diz que a consciência surgiu dessa divisão dos dois hemisférios, cerebral direito e esquerdo, né? Onde um fala e o outro obedece, onde tem funções diferentes. Então, tanto é, o próprio cérebro é dividido em dois hemisférios, e, segundo ele, em toda essa evolução antropológica do ser humano, né, foi se dando, né, de uma certa maneira, né, um colapso evolutivo dessa divisão que deu origem à consciência, né, onde a mentalidade bicameral era um estado onipresente da mente humana há mais de 3.000 anos atrás, né? E aí, com o tempo, né, esse processo foi gerando, né, segundo ele, né, um processo de divisões que vão se integrando naquilo que ele vai chamar de consciência, né? Até há um caminho de reflexão. Então, de uma certa maneira, tem essa divisão presente aí nessa teoria, que é uma teoria da psicologia e da neurociência, né? Falando que as funções cognitivas foram divididas entre uma parte do cérebro, né, direito e esquerdo, né? E que, de uma certa maneira, isso reflete, então, de uma certa forma, nossa própria divisão espiritual interna, desse caminho da liberdade que tem que estar dialogando mesmo, né? Pelas grandes questões da vida, posso, não posso, devo, não devo, isso, né, é o meu desejo, mas o meu desejo, eu posso assumir meu desejo, eu tenho que pensar mais em mim, tenho que pensar mais no outro, né? Quer dizer, são questões que a gente se depara a todo momento e que fala, de uma certa maneira,
do quanto a gente é desafiado a ter que pensar em vários aspectos da vida, né? Onde entra a minha necessidade, a necessidade do outro, se isso é uma necessidade ou se isso é apenas um capricho, e assim por diante, né? Então, a gente vê nessa questão da culpa justamente, né, essa dificuldade entre sermos responsáveis, né, e assumir a nossa pequenez e a nossa limitação, e poder olhar, então, para nós mesmos, reconhecendo dali o que ainda nos falta e assumir esse compromisso de crescimento, né? Ou ficar nesse processo aí dessa divisão, né, por uma inconsciência ou um medo da vida, ou a recusa de crescer, que entra daí essa culpa patológica, porque o James Hollis, que é um analista americano, ele diz que a culpa muitas vezes serve como uma forma de não se responsabilizar. Porque daí eu vou ter que abrir mão do meu infantilismo, ver a culpa como uma infantilidade, onde na medida que eu me culpo, eu não tenho que dar conta da vida, né? Eu não tenho que assumir, eu não tenho que ir para frente. Então, a culpa patológica, essa culpa que Joana coloca, né, aqui, né, que a pessoa, pela própria fragilidade, e a pessoa começa um jogo, né, perturbador, né, onde ela pune a si mesmo, e ela daí nem resolve, né? Não altera o rumo da ação, nem corrige aquele a quem feriu, né? Então, ela fica nessa paralisia que a Guadalupe e o Daniel colocaram, né? Como uma forma de não ter que se comprometer com a vida. Então, de uma certa maneira, está falando dessa infantilidade ainda, que daí não é uma... que é mais nobre, a gente fala assim, errei e assumir, ser responsável, como você está comentando, né? Do que ficar nesse processo autopunitivo, infantilizado, como uma forma de, digamos assim, sustentar, né? Ou justificar o meu não comprometimento comigo mesmo. Tem essa questão também de que às vezes é uma sensação de culpa que o ser nem mesmo sabe da onde, né? Trazendo então a questão de que tem muitas coisas que nós trazemos de outras encarnações e que nos coloca nessa dinâmica da culpa. Por outro lado, tem outras situações que vêm desta encarnação, claro que tudo interligado, mas que são mais especificamente da vida atual, que também nos levam a essas situações de culpa. Então, realmente, é um mecanismo muito complexo e que, acima de tudo, o que nos pede é que, como a Joana diz, que a gente comece de onde está, comece, né, querendo, então, se descobrir, se responsabilizar, nesse caminho, que é um caminho de amor, de auto-amor e de autodescobrimento. Mas vale lembrar, para quem está nos ouvindo e para a gente talvez elaborar um pouco mais, que existem culpas que a gente vai ter muito bem a percepção de onde vem e como trabalhar. E como se responsabilizar e como não patologizar. Tem outras que vão ter um mecanismo mais complexo, porque vai vir de uma sensação que vem do espírito e que traz junto um patologizar, mas que vem de outros momentos que a gente não tem conscientemente como se aperceber. Então, realmente, é esse trabalho ego-self, do pequeno e do grande, e de uma entrega a algo que é maior, mas que não nos tira a responsabilidade nesse processo de querer sempre dentro da lei do amor, que inclui amar a Deus sobre todas as coisas e nós, né, nos colocar, né, junto, nós e o nosso irmão, mas que realmente tem essa complexidade. Nem sempre a gente vai poder dizer é por isso, é por aquilo, mas o que a gente pode é começar de onde está e entender que é possível, né, que é possível sair desse mecanismo,
dessas questões mais compulsivas, como o Daniel de alguma forma trouxe, que estão ligadas à consciência de culpa. Como, lembrando outras falas do Gelson, que eu acho muito interessante a forma como ele traz, e como isso é importante, porque o quanto a culpa e o medo estão ligados às questões de uma ruptura conosco mesmo, ligadas à loucura, né, e situações desse sentido mesmo que espirituais ou do ser aqui encarnado. E nesse processo, né, Guadalupe, dessas culpas, principalmente conectadas a essas heranças reencarnatórias, né, que elas chegam para nós como o processo sintomático, os sentimentos, né, sem uma conexão lógico-racional com as suas origens, mas que acabam, de alguma forma, atravessando a nossa encarnação atual, em transtornos afetivos, em sentimentos atormentantes, e que aparecem muito para nós através de imagens das nossas fantasias, dos nossos sonhos, né? E que, de alguma forma, vão nos visitar através da imagem, desconectados de uma relação causal para a consciência, mas o tema está sempre lá, né? E mesmo que a gente não saiba, né, essa origem do erro A que gerou a culpa B, a gente sabe que a imagem, né, ela vai descrever os nossos sentimentos, e no nível do sentimento, a Joana dá uma dica, né, que quando a gente está diante de uma situação dessa, descrita pela Guadalupe, né, dessas imagens sombrias que vão nos gerar os nossos sentimentos de culpa, ela nos dá a dica da oração, que são espaços, né, imagéticos que vêm até nós, e que muitas vezes são destituídos dessa lógica causal para a consciência, mas que nos atormentam, mas que são espaços que estão desnutridos da energia do amor. E que à medida que o indivíduo, através do processo de oração, ele se relaciona com essas imagens fazendo consciência, sem recalcar, sem negar, sem se reprimir, integrando aquele tema dentro da sua realidade egóica, porque ele está sendo visitado por aquilo, mas a partir de um lugar de auto-amor, né, levando energia com uma capacidade que é uma conquista do ego, né, esse processo dirigido, que é essa capacidade da oração, né, de abrir as portas através da oração, essa conquista egóica que é capaz de levar como se fosse um fluxo ali constante para aquela região que nos traz grandes tormentos dos nossos processos neuróticos, e que tem a capacidade com o tempo, através do exercício, até de diluir, né, esses níveis de consciência mais patológicos para nós, né? Eu acho importante isso, né, Daniel, porque, de uma certa maneira, seja essas culpas inconscientes, como a Guadalupe fala, que você tem uma culpa e não percebe isso, né? Porque são fatores inconscientes ligados às coisas da nossa infância ou do nosso passado espiritual, né? Ou da forma como a gente assimilou a realidade da vida. Aí fica, né, padrões internos, como tu falou, essas ilhas também, dessas subpersonalidades ativadas, né, gerando essa culpa que muitas vezes a gente vê em forma de angústia, de depressão, de incertezas, né, ou de uma culpa mesmo, né? E aí entra essa questão importante, tu fala assim, né, do auto-amor, porque, de uma certa maneira, há uma certa diferença aí entre culpa e vergonha, né? Eu acho que também é uma coisa interessante a poder diferenciar, porque na culpa a questão é um ato, né? Eu fiz algo, né? Eu virei um copo no chão e ele quebrou e derramou líquido. Então, eu sou culpado no sentido que eu sou o agente dessa ação, né, que gerou esse desastre, né? Tudo bem, né? Se eu sou um adulto, eu vou lá, limpo, recolho o caco para ninguém se ferir, assumo, pago de repente, né, por aquele objeto que foi quebrado, está tudo certo, não tem culpa. Por quê? Porque aí tem esse reconhecimento que eu sou humano, né? Essa estima que diz, não, eu posso me equivocar, mas tem essa responsabilidade, tem esse cuidado, né? E de uma certa maneira,
quando o processo começa a ficar em relação a uma invalidação de mim mesmo, daí começa a entrar a vergonha, porque a vergonha vai além da culpa, né? A vergonha é onde eu sou questionado no meu valor. Quando na culpa eu faço alguma coisa equivocada, na vergonha eu sou errado. O que eu faço é vergonhoso, né? Então, eu fiz uma coisa, né? E aí o mundo olhou com um olho de crítica, me julgou, e eu fiquei identificado com aquela imagem. Eu não sou capaz, eu não sou bom, né? E por isso que a Joana vai ligar essa culpa patológica à insegurança, essa falta de amor, de dignidade, né? Então tem uma voz dentro de mim me acusando, tem uma voz que me acusando, ela me considera incapaz, me considera monstruoso, me considera uma pessoa não merecedora de estar na vida, né? Então, se eu não consigo me aceitar, e aceitar não é ser perfeito, aceitar é justamente reconhecer meus limites, mas assumir que a minha matéria-prima é essa, né? Eu não posso andar além daquilo que me pertence, e então tenho que carregar comigo aquilo que eu sou, mas com dignidade, né? Com dignidade, né? E poder, de uma certa maneira, assim, e pouco a pouco, me trabalhando no sentido de ser cada vez melhor, né? Mas daí eu não estou na vergonha. E aí eu posso me desincumbir dessa culpa patológica, né? E poder realmente me responsabilizar, sabendo que eu posso ser descuidado, sabendo que eu posso ter sido orgulhoso, egoísta em algum momento, mas reconhecendo, né, que dentro dessa limitação eu estou me comprometido comigo mesmo, né? E por isso que ela vai dizer aqui no livro que quando a gente justifica o erro com autoflagelação, a gente vai retomar o erro de novamente, né? Não se liberta do erro, porque, de uma certa forma, tu não trabalhou aquilo, né, que está em questão. Tu ficou num processo de autopunição, e aí tu não amadurece, tu não elabora, e aí tu volta no erro. Então, fica um ciclo vicioso. E a gente vê a pessoa, quanto mais infantil é a pessoa, quanto mais ela, de uma certa maneira, se acusa ou se nega também, evitando o reconhecimento, mais ela fica presa àquele complexo e aquilo tende a se repetir como uma questão que está latente ali, né? Está presente, está viva e não resolvida dentro dela, né? E aí eu acho bem importante essa questão do auto-amor como um fator fundamental para começar a quebrar esse jogo perverso que a gente faz conosco mesmo. É isso que o Daniel falou e depois o Gelson. Eu volto àquela mensagem pequena e linda que ela traz no início do capítulo, porque ela vai trazendo justo isso, né? A consciência divina irriga-me com a paz. Os meus equívocos são elucidados e acalmo-me, considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Diante de mim, o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento servindo-me de suporte para o crescimento interior. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. Dentro das palavras da mentora, tem tudo isso que a gente está trazendo, dessa consciência que a gente busca de lucidez, de se perceber realmente dentro de uma dinâmica que pode seguir em frente, né? Que não fica paralisado e que não se infantiliza nesse local que está sendo trazido. Então, é muito bonito o jeito que ela traz essa mensagem dentro do que a gente está falando, né? E é interessante, né, que tu traz até quase uma oração, né, um diálogo interno aí que, se a gente pudesse, claro, falando isso com presença de espírito, né, estando ali em emoção,
a repetir essas palavras de Joana para algum sentimento negativo nosso de culpa, né? O quanto essa fala dela, né, essa mensagem do livro já nos ajuda, né, a diluir, tem um diálogo ali com essas imagens que nos visitam. Mas só complementando, né, isso já foi mencionado até na psicologia do Rollins, aí, que o Gelson trouxe, eu acho que a Guadalupe também falou um pouco disso, mas trazendo aqui mais na fala da Joana no próprio livro, como essa culpa, né, de alguma forma, ela vai paralisar o processo de autodescobrimento, né, nos casos patológicos, porque junto a ela paralisa-se o esforço, né, o esforço da autoconquista, né, o esforço de olhar para as próprias desadaptações e vê-las como processos motivacionais que eu vou precisar investir energia ali para mudar isso. A culpa, ela não tem esse discurso, né, ela não tem essa fala. Ela parte, no culpa patológica, ela parte de um lugar passivo no qual o indivíduo aceita ser ferido ou machucado para que algo nele se apazigue a partir daquele lugar, seja emocional ou até mesmo físico, né, a depender dessa realidade. Não há um esforço motivacional para olhar aquela desadaptação e a partir desse processo, assumir responsabilidade ético-moral perante o desejo inconsciente que se apresenta, ou os próprios atos, e a partir dali seguir. Então, como isso não se realiza, né, ela fala que o indivíduo, por trás, é um indivíduo que ela traz aqui fraco, né, que ele se considera fraco. Tá? Ela vai fazer essa colocação aqui, que falta coragem, tem uma fraqueza espiritual ali, e que a culpa meio que organiza esse processo. E que à medida que o indivíduo se liberta a partir desse processo de auto-amor, toda a energia se desencadeia na direção da lei de desenvolvimento, né, dessa lei do processo evolutivo, para que o indivíduo vá fazendo consciência, né, desses processos que estão, de alguma forma, tentando gerar esse ciclo compulsivo de repetição a todo instante, né, que vão nos aprisionando, como é natural da nossa organização energética, né? Reconhecer de forma saudável, né? Nem fugir, nem negar, reconhecer de forma saudável, sem permanecer ali. Por isso que ela coloca aqui, numa parte aqui do capítulo, que a gente não pode esquecer que tudo começa na mente, né? E que o que tu desenha no plano mental vai se realizar depois no mundo físico, vai se materializar. Então, a importância de poder trabalhar os pensamentos negativos, a desmalsância, de uma certa maneira, por trás dessa culpa patológica aqui que a gente está comentando, tem julgamentos, avaliações equivocadas, pensamentos também negativos contra nós mesmos, né? Então, de uma certa forma, assim como a gente tem que se educar para não gerar pensamentos contrários ao nosso irmão, à vida, né, às pessoas em geral, né, a gente também tem que cuidar para não ficar nesse negativismo que nos leva a essa experiência de fragilidade que o Daniel estava colocando, e se colocar nessa postura fraca, né, porque a gente não faz esse conceito conscientemente, mas ele está lá. Eu sou incapaz, eu não sou merecedor, né? Então, isso é um pensamento que a gente está alimentando, né? E a culpa é uma forma de ficar refém desses pensamentos e, de uma certa maneira, aprisionado num jogo que só vai reforçando a nossa despotencialização espiritual, dando brecha aos obsessores, né? E outros processos internos que vão, como a Guadalupe colocou, poder gerar uma enfermidade que possa, talvez, levar a uma loucura, uma desagregação da nossa personalidade. Então, a importância de a gente poder realmente estar atento, né, fazer uma consciência, né, um diálogo do que se passa dentro de nós, né? Então, e não perder o entusiasmo, diz a benfeitora, né? Não perder o entusiasmo, que essa questão do compromisso com a vida e esse compromisso com o amor, né? Que o Pai nos ama e acredita em nós.
Então, se ele nos ama e acredita em nós, nós temos que fazer valer esse amor e também acreditar. E também nos empenhar nesse dever, diz a Joana, de perseverar sempre, né? Em favor do bem. Né? A gente vê muito o trabalho da espiritualidade maior de nos tirar do passado, né? E focar no presente e no futuro. Olha para frente. Vamos reconstruir. Faz o bem. Trabalhe em favor do melhor. Faz a caridade. Né? E não fica lá, me lamentando, olha o que tu fez, né? Olha como tu foi ruim. Não. Né? A espiritualidade ela está comprometida com aquilo que é melhor dentro de nós, de promover o bem, de promover o lado sadio da nossa personalidade, de promover os potenciais que habitam dentro de nós. Então, esse movimento a Joana também coloca ali, né? E nessa atitude, né? Da dignidade, da harmonia, do equilíbrio entre a consciência e a conduta, e poder, de uma certa maneira, né? Nessa perseverança e tentando, errei, vou tentar de novo, onde que eu me perco, onde que eu vejo que eu me equivoco, qual é a minha fraqueza, e nesse movimento gerar esse processo de autoconhecimento. Porque esse comprometimento, mesmo que a gente não consiga, numa encarnação, fazer valer as possibilidades que a gente tem dentro de nós, esse comprometimento fala desse compromisso amoroso conosco, desse compromisso com o Pai. Porque se, de um lado, a gente é responsável por que a gente fez, a gente também é responsável por enterrar nossos talentos, pelas coisas que a gente não fez e poderia ter feito, pelas tarefas que nos cabem numa encarnação, a gente negligencia. Então, a negligência, o descaso, né, conosco mesmo e com a vida, também é uma responsabilidade geradora de culpa. Então, eu sou responsável não só pelo mal que eu faço, mas pelo bem que eu deixo de fazer, como a gente coloca muitas vezes, né, a partir do Evangelho. Né? E por medo de enterrar o talento. Não, eu não acredito em mim, então eu vou enterrar os talentos, como a parábola dos talentos, para que não venha o ladrão, a traça, e aí eu paraliso. Né? Então, talvez o pior, diga assim, equívoco psicológico, o pior pecado, digamos assim, psicológico, seria fugir da vida. Não enfrentar, não assumir a tua vida, não viver por inteiro o teu processo. Né? Seja porque questões, seja pela culpa, seja por outras questões, seja por esses pensamentos que vão te invalidando. Né? Então, a Joana fala da importância da gente perseverar, confiar nesse Pai, como o Daniel falou, buscar oração e sintonizar com essa consciência divina geradora de paz, que nos sustenta, que nos alimenta, nos impulsiona para a frente, né, em direção a Ele. Essa questão do contaminar-se, né, que nós não nos contaminemos, porque do vigiar o pensamento e não entrar nessa onda mental, para que a gente não se contamine e ainda depois leve para o mundo dizendo que fomos contaminados no sentido de obsessor, ou do mundo, da família, ou do emprego. Oi? Culpar o mundo, né, no Guadalupe. E então que a gente tenha também essa consciência, e daí eu trago aqui a frase dela a respeito disso: erradica da mente as ideias que consideras impróprias, prejudiciais, conflitivas. Substitui-as vigorosamente por outras saudáveis, equilibradas, dignificantes. Ela é muito clara, a oração, como vocês já trouxeram, e essa afirmativa, esse imperativo dela, né, erradica da tua mente. Né? É momento, é agora. Né? E aí uma coisa importante que ela diz, o que a gente fez está feito, né? Eu não posso mais impedir ou evitar. Então, não adianta ficar se lamentando, né, e disparando dados. Então,
segue o rumo, né? E aí esse compromisso que tu fala, né? De estar atento e radicando, né? Esses elementos que te impedem de ir à frente, trabalhando em favor de uma atitude, de um pensamento, de uma postura saudável. Então, esse, acima de tudo, é o nosso compromisso. E esse entusiasmo também que ela coloca aqui, né, de seguir logo após essas nossas derrapadas, né, ou as nossas tentativas de nos relacionarmos com esses processos internos que nos acometem, é um entusiasmo também de descobrir-se a si mesmo, né, porque uma vez que se cometeu algum erro, e que até às vezes no nível do escândalo, né, como é no Evangelho, é também uma oportunidade que algo saiu e que ficou bem consciente, né? Então, é o entusiasmo dessa alegria da descoberta, que ela se torne motivadora, né? Como alguém que pega no ar, né? Algo que chega ali e fala, agora eu descobri, né? Estava preso ali naquela situação, mas com essa energia chegou a um ponto tão culminante que agora me permite ter uma consciência mais lúcida dela e nesse entusiasmo partir na direção da mudança interior sem ficar preso, né? Na realidade do íntima dos desculpismos, dos resultados internos, né, que muitas vezes passa por essa questão da nossa infantilidade psicológica, como o próprio Gelson colocou. Porque a vida, né, Daniel, ela é de perdão, né? O Pai é de amor e de perdão. Então, tudo que nos se apresenta, que nos acolhe, que nos brinda em nosso caminho, é um fator sempre ligado à redenção da alma, né? A regeneração. Então, a vida tem esse poder regenerador, né? De transformação, de mudança. Então, não tem por que ficar na desesperança, na dor, no negativismo ou na culpa, né? Porque isso é desprezar justamente esse convite da vida pelo amor divino que nos faz sempre esse movimento. Recomece. Olha só que abundância de possibilidades. E tem sempre a possibilidade de refazer o nosso caminho. Mas tem que ter da nossa parte, né, uma disponibilidade para isso. Que foi tudo isso que foi colocado hoje, né? Que, de uma certa maneira, envolve essa consciência amorosa, né? Tanto do Pai, como também do meu compromisso amoroso comigo mesmo, de querer ser melhor. Né? Querer ser melhor é ter essa dignidade, é dizer, eu mereço, né? Eu quero esse amor, eu posso ser melhor. Então, por que ficar na coisa ruim se eu posso ficar no que é melhor? Muito bem, eu acho que a gente pôde trazer algumas questões bem importantes, né? Eu acho que sempre vale a pena retomar o capítulo de Joana, porque sempre é muito profundo, meditar nas frases que ela coloca, né? E convidar a todos que continuem conosco. Na semana que vem, então vamos trabalhar o capítulo 10, a verdade libertadora. Então, agradecendo a Guadalupe e o Daniel pela presença de hoje. Um abraço a todos. Um abraço, obrigada.